Hi, esse é o canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schultz. É de maneira que, se você está pensando em prestar concursos na área de odontologia, esse vídeo é para você. E a propósito desse vídeo, eu considero ele um dos mais relevantes, porquanto ele aborda um tema que, por razões óbvias, não é questionado em concursos públicos na área de odontologia. Contudo, também por razões óbvias, passará a ser, de maneira que, juntamente com cisto radicular, com os ameloblastomas, com carcinoma de células escamosas da boca, constituirá uma das questões mais questionadas em concursos públicos na área de odontologia. Quais sejam as normas de biossegurança para o atendimento odontológico em consultório, durante e no período pós-pandemia. Eu ressalto a importância desse tema, porquanto, mesmo no período pós-pandemia, com o surgimento de novas vacinas, com o sucesso da vacinação, certamente surgirão surtos esses que deverão ser contidos e mesmo no período pós-pandemia, prevenidos por meio dessas normas de biossegurança delineadas durante o período pandêmico. E tais normas, elas têm basicamente por objetivo deter a transmissão da Covid-19, do SARS-CoV-2, no ambiente do consultório dentário. E as rotas de transmissibilidade do SARS-CoV-2, basicamente, é do profissional e da sua equipe de saúde para o paciente, e do paciente para o profissional, para a sua equipe de atendimento odontológico e também para outros pacientes. Ressalta-se a dificuldade que se tem no ambiente de consultório dentário, de atendimento odontológico, você identificar aqueles pacientes que são assintomáticos e também os membros da equipe de atendimento odontológico que também são assintomáticos. Além do que, em ambiente do consultório odontológico, de atendimento odontológico, a transmissibilidade da Covid se dá basicamente por gotículas e aerosóis contaminados por fluidos, seja esse fluido da saliva ou então sanguíneo, de maneira que é nesse ambiente de suspensão dessas gotículas e desses fluidos é que se dá a contaminação, bem como pela deposição dessas gotículas, desses aerosóis, em materiais e instrumentais odontológicos, porquanto tais materiais, tais instrumentais, eles propiciam uma aderência ao SARS-CoV-2, de maneira que as normas de biossegurança, elas são direcionadas tanto para se evitar essa superprodução ou a produção em excesso, mesmo considerando a normalidade do atendimento odontológico, no contexto da Covid-19, ela propicia essa transmissibilidade, de maneira que tanto o profissional de saúde quanto os membros da equipe têm que usar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, de maneira a se protegerem dessa transmissão, bem como utilizar métodos de desinfecção, seja do instrumental, bem como a utilização de rinses, de soluções de enxágue à base de peróxidos, de maneira a propiciar também a
desinfecção ou reduzir a desinfecção em nível do ambiente de atendimento odontológico. De maneira que as precauções especiais em consultório odontológico é basicamente a lavagem das mãos, o uso de soluções antissépticas etanóicas superiores a 70% para desinfecção do instrumental, do material, o uso de máscaras com poros inferiores a 50 micrômetros, ou então a utilização de máscaras duplas, o uso de protetores faciais, ou então de óculos protetores oculares, tais como aqueles que são utilizados na construção civil, e soluções antissépticas de enxágue à base de peróxido e clorexidina. Isto posto, essa é uma óptica geral da Covid-19, das precauções que se fazem, que se fazem forçoso no ambiente do consultório dentário. De maneira que nos slides seguintes nós teceremos considerações mais detalhadas acerca de cada uma das fases de atendimento dos pacientes durante a pandemia ou então no contexto pós-pandemia. De maneira que eu sugiro você a continuar assistindo esse vídeo. Entendida como se dá a transmissibilidade da Covid-19 em consultório odontológico, nós passamos a estudar os protocolos sugeridos por várias entidades, dentre as quais o CDC, a ADA, a Associação Dentária Americana, e outras, a Organização Mundial de Saúde, dentre outras. E, para tanto, nós vamos nos valer dessa referência bibliográfica, cuja referência bibliográfica é apresentada em tela, pode ser consultada tanto se valer da tradução para o português, quanto do original em PDF. O título dessa publicação é O risco de transmissão da Covid-19 e protocolos protetivos em odontologia. Uma revisão sistemática, foi publicado no BMC Oral Health em 2020. E a propósito dessa publicação ter sido de 2020, algumas dessas regras apresentadas, elas devem ser analisadas, devem ser entendidas em um contexto mais flexível pós-pandemia. Isto posto, nós, nos valendo dessa mesma referência bibliográfica, nós passamos a apresentar o protocolo sugerido por entidades, dentre as quais o CDC, a ADA, o sistema de saúde inglês, o sistema de saúde americano, a Organização Mundial de Saúde, dentre outras, cujo protocolo é para o paciente, apresentado em tela, é para o paciente antes de chegar ao consultório odontológico. E a primeira regra dessa, que é protelar o atendimento não urgente dental e serviços cosméticos para uma data posterior. Isso aí, no contexto da pandemia, é indicado. Contudo, no atual contexto, no contexto de muitos países onde a vacinação já está avançada, e o paciente sendo assintomático e apresentando certificado de vacina ou tendo se vacinado com as 2 doses, não vejo por que se adiar esses procedimentos não urgentes ou então cosméticos.
prevenir a multidão, prevenir a aglomeração, melhor dizendo, em nível de sala de espera, ou seja, você agenda o paciente de maneira a evitar que na sala de espera fique mais que um paciente. Os procedimentos dentários em paciente com Covid-19, ele deve ser protelado para, após um mês, se protela o atendimento, se retarda o atendimento, de maneira que com um mês o paciente já se recuperou da Covid-19. Os pacientes que apresentam comorbidades, como, por exemplo, diabetes ou imunossupressão, eles devem ser atendidos nos primeiros horários de atendimento em nível do consultório. Aqui também é um outro protocolo que se aplica mais para países que se encontram ainda em pandemia, em regiões que apresentam essa ainda pandemia ainda exacerbada, e futuramente nos casos de surtos decorrentes dessa pandemia, porque mesmo com sucesso na vacinação, no futuro certamente existirão surtos localizados em determinadas regiões. Ou seja, usar a triagem por telefone, teleconferência, teledentística, opções de teledentística, em alternativa ao atendimento em consultório. Isso aí eu entendo que ela se aplica exclusivamente no período pandêmico. Agora, uma outra regra que eu entendo que se aplica tanto no pandêmico quanto no pós-pandêmico, ou seja, todo o staff, toda a equipe, todo membro da equipe de atendimento odontológico que apresentar sinais de Covid-19, sinais e sintomas de Covid-19, deve permanecer em casa. E também uma outra medida que eu entendo que é válida no período, tanto no período pós como no período pandêmico, como pós-pandêmico, é você medir a temperatura, o cirurgião dentista medir a sua temperatura, controlar a temperatura dos pacientes e também dos membros dessa equipe de atendimento que prestará o atendimento ao. Isto posto, nós passamos a apresentar o protocolo de atendimento no momento em que o paciente chega no consultório odontológico. Eu ressalto que algumas dessas normas, elas se aplicam mais às instituições públicas do que no contexto dos consultórios odontológicos brasileiros. No momento em que o paciente chega no consultório, deve ser aferida a temperatura desse paciente e questionado a respeito de algum outro sintoma gripal. Se por acaso o paciente apresentar uma temperatura superior a 37,5, 37,8, associado a problemas, a alguma sintomatologia gripal, ele deve ser encaminhado a um centro médico odontológico para o tratamento de urgência. Caso ele não apresente essa temperatura, essa sintomatologia gripal, ele poderá ser atendido em nível do consultório odontológico com relação ao tratamento de urgência na pandemia e no contexto da odontologia em geral, no período pós-pandemia, desde que tenha se vacinado com as 2 doses e apresente
esse resultado de PCR, desses testes aí negativo, ou se apresentar simplesmente assintomático, ressalto, nesse período pós-pandemia. Caso contrário, caso apresente essa sintomatologia gripal ou então tenha o diagnóstico confirmado, deve ser atendido num centro médico odontológico ou então em nível hospitalar. Nenhum acompanhante é permitido ingressar no consultório dentário. O consultório, o staff deve proporcionar para esse paciente higienização das mãos e deve proporcionar uma sala larga e ventilada para esse paciente permanecer nessa sala de espera. Entretanto, essa é uma norma, uma regra que no contexto dos consultórios odontológicos brasileiros é difícil de ser cumprida. Uma apropriada zona de separação de 2 metros entre os pacientes que, porventura, permaneçam nessa sala de espera por algum retardo no atendimento de um paciente, ou então problema de agendamento, deve também ser proporcionado um distanciamento de 2 metros. Remover qualquer revista, qualquer objeto desnecessário, brinquedos que é utilizado nesses consultórios de odontopediatria, qualquer objeto que possa servir de recipiente para o alojamento, para a deposição, a precipitação de SARS-CoV-2 sobre esses objetos. Dispor no consultório, em um local visível, na porta de entrada, na sala de espera, as instruções para higiene respiratória, distanciamento social, uso de máscara, dentre outros avisos, recomendações pertinentes relativamente à pandemia. Requerer que qualquer paciente, qualquer pessoa que ingresse no consultório odontológico, ingresse usando máscara e faça a higienização das mãos. O profissional, o cirurgião dentista e a equipe, o staff, ele deve estar vestido adequadamente para tratar a Covid-19, com máscaras facial do tipo FP2 padronizada, proteção facial de acrílico ou então proteção ocular, tipo aqueles utilizados na construção civil, jaleco, luvas, gorro, de maneira a se proteger e também possibilitar a desinfecção, a substituição desse material de proteção, desse equipamento de proteção individual. O preparo dos materiais e instrumentais que serão utilizados durante o atendimento odontológico, ele deve ser realizado com antecedência e recoberto de maneira a proteger, removendo essa proteção no momento do atendimento. Qualquer material que permanecer na geladeira deve ser desinfectado antes e após cada atendimento odontológico. E, finalmente, o paciente ele deve ser atendido em uma sala ventilada, isolada e com pressão negativa, de maneira que essa pressão negativa ela não é uma realidade dos consultórios odontológicos brasileiros no momento, de maneira que essa é uma boa dica para adaptação desses consultórios no período pós-pandemia.
A seguir, nós passamos a apresentar as normas de biossegurança que regem o atendimento de pacientes em consultório odontológico durante e após a pandemia, no momento em que está sendo prestado esse atendimento. E, basicamente, se deve lavar as mãos, proporcionar a higiene das mãos sempre que entrar em contato com o paciente, com agentes infecciosos, no momento anterior e posterior, calçar as luvas, os equipamentos de proteção. E também é importante se ressaltar que a higiene das mãos pode ser feita mesmo preferencialmente com água e sabão, mesmo estando as mãos calçadas. Também se deve optar pela utilização ou da água e do sabão, ou então dessas soluções etanóicas entre 60% a 70%. Também o paciente ele deve anterior ao atendimento odontológico, bochechar soluções, rinses, soluções de enxágue à base de peróxido de hidrogênio, providone, clorexidina, dentre outras, porquanto, como se sabe, o SARS-CoV-2, a Covid-19, esse vírus ele é susceptível ao peróxido de hidrogênio. Também os procedimentos odontológicos devem ser realizados, aqueles que possíveis, com isolamento absoluto e a utilização de sugadores de saliva de alta potência, de maneira a propiciar uma diminuição da contaminação de gotículas e de aerosóis que são gerados durante esse atendimento odontológico. Também se substituir as radiografias intraorais por radiografias extraorais, dentre outras, a panorâmica, a tomografia computadorizada e outras. Também se deve evitar a utilização de instrumentos cortantes rotatórios à base de água e ar para refrigeração, durante o corte, porquanto esses instrumentais eles propiciam essa geração dessas gotículas de saliva e de aerosóis que propiciam a transmissão da Covid-19. Também, sempre que se utilizar extrações dentárias ou se utilizar incisões, se faz aconselhável também se utilizar fios de suturas reabsorvíveis, de maneira que esse procedimento odontológico, todo o procedimento odontológico, inclusive esses em que envolve as incisões, sejam realizadas em uma única sessão. E os procedimentos após o atendimento do paciente, basicamente se deve à limpeza dos equipamentos de proteção que devem ser desinfectados e, se possível, reutilizados, como, por exemplo, os instrumentos faciais de proteção, desde que propiciem continuem ainda proporcionando uma boa visão do campo operatório, e o procedimento relativamente à rouparia, gorros, jaleco, deve ser o material esse que é utilizado em consultório deve obedecer à técnica de desinfecção rotineiramente utilizada para esses materiais, quando possíveis de reaproveitamento.
Assim como o resumo das normas de biossegurança que devem reger o tratamento, o atendimento odontológico em consultório durante a pandemia, ou então no período pós-pandemia, especialmente em regiões de surto de Covid-19, de SARS-CoV-2, nós passamos a apresentar o trabalho dos professores Meng e Hua de 2020 na China, em que os professores eles fazem uma listagem das linhas, dos protocolos oferecidos indicados para cada procedimento, para cada atendimento odontológico. Basicamente, esses protocolos eles devem seguir a seguinte orientação geral, que ressalto novamente, é um resumo do que já foi apresentado. Em áreas em que a Covid-19 apresenta-se pandêmica ou então em futuros surtos, em áreas de surto de Covid-19 no período pós-pandemia, os procedimentos não emergenciais eles devem ser adiados. Aquelas casos de pulpite irreversíveis, deve-se proceder o atendimento do paciente na direção da remoção da cárie e da polpa acometida por procedimentos quimiomecânicos. Também, se o dente necessitar ser extraído, se deve optar por suturas com fios reabsorvíveis, de maneira que o paciente não tenha que retornar ao consultório para uma nova consulta. Para pacientes que apresentam contusões dos tecidos moles da face, é indicado o debridamento e a sutura. E aqueles casos de fraturas faciais e orais em que ocorre o comprometimento, também casos em que ocorre o comprometimento da vida do paciente, devem ser encaminhados para tratamento no ambiente hospitalar. De maneira que, basicamente, se deve fazer a higiene das mãos, lavar as mãos, usar equipamentos de proteção pessoal, desinfecção das superfícies, utilização de máscaras do tipo N95 e FFP2, trabalhar a quatro mãos, usar coletores, sugadores de saliva de alta potência, utilizar-se cremes, melhor dizendo, rinse, soluções de enxágue antes de cada procedimento odontológico, minimizar a utilização de instrumentos rotatórios com métodos de refrigeração ar-água, de modo a reduzir a emissão de aerosóis e de gotículas, a utilização de radiografias extraorais em substituição, preferencialmente em substituição às intraorais, utilizar o isolamento absoluto e, se possível, tratar o paciente num ambiente ventilado e com pressão negativa.